Olá, sejam bem-vindos ao canal Denis Muniz e hoje eu quero falar a respeito do medo. O medo, ele é uma defesa natural do nosso organismo e é uma forma de preservação da nossa vida, da nossa existência, e o medo ele é algo completamente normal, natural. É natural ter medo, é natural sentir medo, mas que esse medo seja um medo, como eu estava dizendo, de preservação da nossa vida, da nossa existência. É completamente normal a gente ter medo de acidente, medo de ficar doente, medo de adoecer, medo de correr risco de morte. Esse medo, ele é um medo completamente normal, natural. Todos nós temos medo. Só que existem alguns tipos de medo, que vão ser medos de situações ou de coisas das quais nós não deveríamos ter medo, ou até mesmo então um medo excessivo. Você é esse tipo de pessoa que tem medo de coisas das quais você não deveria ter medo, ou até mesmo medos excessivos, um medo que vai além desse medo natural, desse medo normal. Tem pessoas que têm medo de falar em público, tem pessoas que têm medo de situações novas. Tem pessoas que têm medo de sofrer um acidente, de morrer de acidente, mas onde esse medo é um medo sem uma razão real de existir. Um medo sem uma razão natural. Onde esse medo é um medo excessivo, e pode ser até mesmo um medo patológico. Então, como lidar com o medo? Primeiramente, nós precisamos então até mesmo enfrentar os nossos medos. O medo ele é algo que nós precisamos desmascarar, desmistificar. Muitas das vezes o medo que nós sentimos, ele se fantasia de algo maior, maior do que nós mesmos, maior do que a nossa coragem, maior do que a nossa disposição. O medo ele vai trazer diversos prejuízos para nós, o medo vai nos paralisar, o medo vai nos impedir de crescer, de avançar, de fazer algo, o medo vai nos impedir de progredir. Existem medos que são totalmente paralisantes, deixa a pessoa totalmente paralisada, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue ir além. Como, por exemplo, pessoas que têm medo de falar em público. Talvez essa pessoa até mesmo escolheu uma profissão que ela precise lidar com grupos, com pessoas, com o público, e ela tem medo de falar em público. Então vai ser muito difícil com que essa pessoa consiga progredir neste trabalho, nesta função, neste emprego. Então nós precisamos começar a racionalizar o medo. Pense na situação da qual você tem medo e pense quais os tipos de risco que essa situação oferece a você. Esses riscos são reais ou são fantasias suas? Se esses riscos tendem mais a ser fantasias do que situações reais que vão expor a você a riscos reais, então procure desmascarar esses medos, desmistificar. Não deixe com que o medo seja maior do que você. Talvez o que você tem medo é algo tão pequeno, algo tão insignificante, e que essa coisa se coloca diante de você como um gigante, como algo monstruoso, como algo enorme. Então procure desmistificar os seus medos, desmascarar os seus medos. Sabe quando a gente é criança e que a gente tem medo do escuro ou medo de fantasma? Depois a gente cresce e a gente entende que fantasmas não existem. Ou que o escuro do qual nós temos medo não há nada ali. É somente a ausência da luz. Então nós, como pessoas adultas, se nós temos medos excessivos, ou se esses medos são medos de situações das quais nós não deveríamos ter medo, nós precisamos fazer como essa criança que cresceu e que compreendeu que ela estava temendo algo até mesmo que não existe. Ou temendo algo que anteriormente foi uma experiência negativa, mas que não tem que ser uma experiência negativa sempre. Então, primeiramente, vamos racionalizar o nosso medo. Eu estou tendo medo do quê? E quais são os riscos que esse medo me oferece? Agora já existem situações de medo totalmente específicas, que são medos que deveriam ser melhor trabalhados, como, por exemplo, a síndrome do pânico, ou algum medo patológico que seja realmente paralisador, que realmente não permite com que a pessoa leve uma vida normal, uma vida saudável.
Então, nesse caso, já seria necessário a busca da ajuda de um profissional, né, de um psicólogo ou um psiquiatra, para você poder ir a fundo nesse medo e trabalhar melhor esse medo, porque ele pode ter outras razões, né, como, por exemplo, uma pessoa que sofreu algum trauma muito grande, né, nós temos aí as síndromes pós-traumáticas, e aí, nesse caso, você precisaria ir além, né? Eu estou dizendo daqueles medos do cotidiano, né, como medo de falar em público, medo de se aproximar de uma pessoa que você não tem contato, que você não conhece, que você precisa abordar essa pessoa. Então, são esses tipos de medo. Mais uma vez dizendo, né, racionalize o seu medo, né? Como se fosse uma balança, né? Quais os riscos reais, né? E quais os tipos de risco que, na verdade, eu estou fantasiando que essa situação vai me trazer. Se nessa balança o que pesa mais são fantasias, né? Você está tendo medo de algo, né, que não é real, que não existe, então você vai ponderar isso. E, de uma certa forma, enfrente os seus medos, né? Não permita com que o medo esteja, né, aprisionando você sempre, com que o medo esteja, né, impedindo você sempre de realizar coisas, né, de avançar, de crescer, de produzir, de ir além. Esse é mais um vídeo do canal, a gente vai voltar num outro momento com mais um pouco dessa temática sobre o medo. Eu espero você. Tchau!